começando agora a última edição do Conteúdo Musical, o seu podcast. Será, né, que é o seu podcast ainda? Acho que não vai ser mais, né, o seu podcast sobre marketing musical. Tô aqui com a Isis, estamos há um tempinho desaparecidos aqui, né? E a gente tá aparecendo aqui para dar essa justificativa que, Isis, essa é a última edição do Conteúdo Musical, é isso mesmo? É isso mesmo. Dessa temporada. Sim, dessa Então é temporada. isso. É a última edição. Até soltaram fogos aqui perto de casa agora, comemorando essa última edição aqui dessa temporada do Conteúdo Musical. A gente começou a fazer algumas reformulações aqui no podcast, então a gente veio aqui dar algumas satisfações e também passar um pouco do que foi essa primeira temporada aqui do Conteúdo Musical. Agradecendo aos 20 países que nos acompanharam até agora nessa primeira temporada. Aqui do Brasil, Estados Unidos, Chile, Finlândia, Alemanha, Portugal, Reino Unido, Espanha, Canadá, Irlanda, Argentina, França, Singapura, Itália, Taiwan, México, Peru, Emirados Árabes Unidos, Holanda e Colômbia. Então compõe aí os 20 países que acompanharam até agora o conteúdo musical. A gente vai terminar essa primeira temporada nesse episódio, fazendo um balanço, né, do que foi essa primeira temporada. E já dando alguns spoilers do que a gente vai ter aí no começo da segunda temporada, que não vai demorar muito para aparecer, tá? A gente promete. Mas a gente achou legal concluir, né, Isis? Assim, a gente explicar, né, essa transição que a gente está fazendo e também fazer um balanço, né, do que foi essa primeira temporada aqui do conteúdo musical. Você tem alguma... Eu vou passar aqui daqui a pouco falando um pouquinho de cada episódio pra gente dar uma relembrada, mas você tem alguma coisa que te vem à mente falando dessa primeira temporada? Eu gostei do termo assim que você usou. E esses são os países que compõem o G20. E deu certinho. Então vi, né? G20, tá certo. Curti. É o que eu tenho a dizer é que tem muita gente louca, né? Que nos escuta realmente. É interessante. Eu nunca achei que. E nem você. Que alguém ia escutar e inclusive ia sentir nossa falta. Nossa, eu me É muito senti, louco, e não, igual você falou, me tem senti muita gente amada. louca, e isso eu concordo plenamente, tem muita gente louca mesmo. A gente estava até comentando que, infelizmente, mas infelizmente mesmo, a gente vai acabar na 17ª edição, esse número amaldiçoado, vai ser a última, mas que vamos abrir aí um novo ciclo, né? E a gente começou esse ciclo desses, até agora, né, os 16 episódios anteriores, e esse que está finalizando aqui o 17º, a gente começou o podcast para contar, né, os 6 anos da Agência 1 a 1, né, então foi o primeiro podcast, a gente começou a contar um pouco da história, né, de como que a gente fundou, né, a agência, e dali por diante a gente começou a trazer realmente algumas pautas para ajudar aí as bandas, né, então eu vou passar rapidinho aqui o que a gente falou, Thaís, em cada episódio. Então, o segundo a gente falou sobre os 5 erros na divulgação das bandas, né? O terceiro foi sobre merchandising. O quarto foi sobre NFT. O quinto, quando devo lançar minha música. O 6, a gente falou das capas horrorosas, né? Julgando os discos pela capa. A gente fez o sétimo, um cafezinho com o Rodrigo Lima, do Dead Fish, que foi o nosso podcast mais escutado até agora. Foi esse bate-papo que a gente teve com o Rodrigo Lima. O oitavo, a gente falou se o John Sheffer do Ice Earth seria a Carol Conká do metal, né, pela questão do cancelamento dele. Falamos no nono sobre a build do Instagram, como você pode otimizar a build do Instagram da sua banda, ou do seu trabalho solo, ou da sua empresa, né? A gente teve casos aí até, mandar um beijo para minha amiga Renata, né, que é de um outro ramo, né, não tem nada a ver, ela trabalha com venda de doces, né, de brigadeiros, e esse episódio ajudou ela a otimizar a build do Instagram dela. Então aí um beijo, Renata, que tá lá no Chile, quem tá escutando a gente no Chile é ela. Então também vou mandar um beijo para Marcela, que é a esposa do meu primo Anderson, que é advogada e também se inspirou nesse episódio para mudar lá a rede social profissional dela. Olha só. Agora vamos ver se os músicos tomam vergonha na cara e contam pra gente também se eles mudaram a build, né, depois de escutar aí o nono episódio, né? É uma O... aluna minha lá da treino disse que mudou. Então Então, tá beleza. bom. Então já temos aí, atingimos também o nosso público-alvo, mas muito legal saber que a gente furou a bolha também, né? O 10º episódio foi
feats improváveis no heavy metal, né? Então a gente falou sobre essas misturas, né, de estilos diferentes em colaborações. 11º episódio, Tenho Vergonha da Minha Banda, O que Fazer, que foi sobre bandas, né, que não... os próprios integrantes não divulgam o conteúdo da própria banda. Como Décimo... diria a nossa avó, é o me ajuda a te ajudar. Exatamente. 12º foi O Azar da Imprensa, onde foi parar o jornalismo musical, né? Que só a gente entendeu? Que só a gente entendeu. Se alguém entendeu essa thumb, pode escrever para nós, por favor. Por favor. Inclusive, eu quero agradecer o Diego, meu amigo Diego, e agradecer a Isis, que pelo podcast, né, escutando aí os meus anseios e desejos do meu aniversário, que era ganhar um CD do Nelson Gonçalves, né, o Ainda é Cedo, e uma camiseta do Dio do Holy Diver, me presentearam, né, então... Esse podcast, se serviu de alguma coisa, foi para ganhar 2 presentes. Então, se serviu de alguma coisa, serviu para mim. Tá exatamente. Então, espero que a segunda temporada eu ganhe muito mais, né? Tem um Natal aí na segunda temporada. E aí fizemos aí no 13º, falando de modelos de construção de carreira. O 14º foi sobre bandas cover e teve a participação do Cris Lopo. Deixar um abraço aqui pro Cris também, que foi muito legal. Reunimos aí o fã-clube do Jive Bunny, né? Aqui na 14ª edição. 15ª edição foi o bate-papo que a gente fez com o Gastão Moreira no ano passado, então a gente colocou em formato de podcast, então mandar um abraço aí pro Gastão e pra Bia. E o episódio anterior a esse foi Lugares Proibidos para Fazer Fotos de Banda, que é um episódio que foi bem comentado também, né? E creio que vai ajudar aí bastante várias bandas, né? Então, se você está chegando agora no conteúdo musical, você pode maratonar todos esses episódios aí que tem muita dica legal, né, Isis? Sim, e eu tô pensando, e se eu fosse apenas um ouvinte, será que eu escutaria, né? Estou fazendo aqui E pior essa que eu análise. escuto. Além de eu Eu editar o escuto podcast, também. eu me escuto depois. Eu acho ridículo. É tipo quem manda áudio no WhatsApp e depois escuta o áudio que mandou, pô. Você acabou de falar um negócio? Eu faço isso. Fica aí para os nossos amigos psicólogos, né, analisar a gente de grátis, que a gente escuta e como já conversamos, aí a gente se diverte e ainda fala, é mesmo, é isso aí mesmo. Olha, que legal isso aí que ele falou. Mas é legal também, e isso faz parte, acho que eu falei que ia ser um podcast mais para fazer um apanhado geral, mas também serve de dica, né? Já que você vai fazer alguma coisa, a sua banda postou, assiste depois de novo para ver se ficou legal mesmo, né? Depois, com o passar do tempo, você vai criando um olhar e ouvidos também mais críticos, né? Então, vai lá, escuta o que você já fez, assiste o que você já fez, veja as fotos que vocês já tiraram, né? E vejam se vocês não podem melhorar, né? Depois de algum tempo, né? Tendo aquela famosa distância histórica, né? Daquilo que você produziu. E eu gostei muito de fazer essa primeira temporada mesmo, assim, eu acho que pra gente foi surpreendente ter tanta gente escutando, assim, a gente ficou bem feliz mesmo com o feedback. Mandar um abraço também pro Zozzi, que é o autor da vinheta aí do conteúdo musical. Vai ter vinheta nova na segunda temporada, eu já recebi aqui uma pasta no Google Drive para eu escolher qual é a vinheta que a gente pode usar. Agradecer o Ed Chaves, que ajudou a gente em algumas edições aí do podcast, com edição e com a locução de algumas edições, foi bem legal. O Ed foi o primeiro entusiasta do podcast. Exatamente, pô, brigadão aí, Edão. Edão que é baixista, tá? Além de ser locutor, né, baixista da banda Crespo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição, nas plataformas, o contato do Ed, né, se quem estiver precisando de alguém para fazer locução. Realmente é um cara, e edição, né, de podcasts, é um cara muito gabaritado para isso. E quem E precisar de um riff, é o quem, Zozzi. quem precisar de um riff, escreve lá pro Ozzy, ó, tem uma banda que é meio Gojira, ele vai conseguir fazer um riff muito bom. Tem uma que é meio Slayer, vai sair também um baita riff. É um dos grandes guitarristas aí da cena brasileira, o Ozzy. E até, acho que interessante a gente já começar a dar um spoiler da segunda temporada, que a gente vai querer trazer também mais algumas pessoas. Acho que a experiência de trazer o Chris foi muito legal, o próprio... No do Gastão não foi exatamente para o podcast, a gente só reprisou, né, um conteúdo, mas o do Rodrigo também, do Dead Fish, foi muito legal trazê-lo. Então, em algum momento, com certeza, o Zozzy vai estar aqui para falar alguma coisa de guitarra, de composição. Acho que vai ser legal a gente começar a trazer algumas pessoas. E será que a gente já dá spoiler de quem vai ser o
primeiro convidado da segunda temporada ou não? O que você acha? Ai, meu Deus. Ou dá uma dica, ou deixa no ar, o que você acha? Tem dois lados meio brigando. Um que fala assim, não, não, não. E o outro que é o grande Cabrini já falando assim, quem é que vai ser? Na sua cara. Sem rodeios. Quem vai ser? Vai ser o Cabrini. Já vou falar que vai Mano, ser. mano, cara, Cabrini, pelo amor de Deus, se você estiver escutando e você gostar de rock, de música, por favor, fala com a Ou se gente. você odiar rock, a gente gostaria de saber também a sua visão sobre isso. Pô, a gente aqui além de sermos fãs do Jive Bunny, procurem aí o episódio de covers que vocês vão entender o porquê. A gente é muito fã do Cabrini, né? Eu amo muito Cabrini, nossa senhora. Eu sempre, toda segunda-feira de manhã, o que eu deveria estar fazendo? Correndo, alguma atividade física? Não, procuro qual foi a entrevista da semana, a grande reportagem, né, do Domingo Espetacular com o grande Roberto Cabrini, que infelizmente não é o primeiro convidado do primeiro episódio da segunda temporada do conteúdo musical. Acho que assim, a gente vai deixar no ar, mas eu vou dar uma dica que eu acho que vai ajudar. Ainda não vamos falar a data certinho que vai sair, mas o primeiro episódio da próxima temporada do conteúdo musical vai sair numa quarta-feira, às 4 horas da tarde, com uma banda que tem 4 integrantes que lançou um disco esse mês, de agosto. Eu acho que aí tem algumas dicas, vocês vão poder quebrar a cabeça, né, para saber quem é essa Menino, banda, né? que cabalístico, a parte do ter 4 integrantes eu não tinha me ligado. É isso mesmo, tem 4 integrantes, tudo 4, tá certo. É isso. Então a gente vai conversar sobre esse disco que essa banda está lançando, sobre o projeto que originou esse disco, né? Que saiu, e a gente vai ter a participação dos 4 integrantes aí dessa banda famosa. Uma banda famosa. Acho que as pessoas conhecem aí essa banda. E Naquele projeto nosso futuro, que é o Sônia Abrão do Metal, já ia estar no GC, né? Famosa banda. famosa banda, né, participa de um podcast oculto. Mas assim, a gente vai fazer os primeiros 2 episódios da segunda temporada do conteúdo musical vão ser dedicados a esse evento. Então vocês vão ficar sabendo muito em breve aqui nas redes da 1 a 1, que a gente vai anunciar. E um diferencial dessa segunda temporada, alguns episódios vão estar no YouTube também. Alguns estratégicos, né? Esse vai estar, né? Esse primeiro a gente vai colocar no YouTube também, mas a gente prefere esse formato aqui do podcast mesmo. Acho que a gente é entusiasta aí da rádio, né? Do Manter formato. as raízes. Exato, raízes. Easter egg. Manter aí as raízes, né? Do, Também, ó. do nosso trabalho. Mas, enfim, acho que foi mais para dar essa justificativa, falar dessas novidades que virão. A gente ainda não definiu qual que vai ser a periodicidade da segunda temporada, se vai continuar sendo semanal, se a gente vai fazer quinzenal. Aliás, acho que esse é um anúncio, né? Será por temporada. Isso é um bom anúncio, será por temporada. Ou seja, quando eu fiz a brincadeira aqui do Natal, é só para receber presente. Não vai ter conteúdo musical no Natal, é para você aproveitar com a sua família, assim como a gente também precisa descansar, temos outros projetos paralelos, a gente precisa também focar no próprio trabalho da agência 1 a 1, né? Então, a gente vai fazer por temporadas, né? Então não vai ser o ano inteiro corrido, a gente vai acabar determinando aí, né, o começo, meio e fim de temporada. E eu sinto que esse aqui a gente vai tentar também ser um pouco mais temático, assim, tentar seguir uma linha, né? Acho que a gente acabou até fazendo isso um pouco na primeira temporada, né? De ser uma coisa que a gente traz um assunto meio absurdo e traz ali umas dicas no meio. A gente vai tentar manter essa linha, né? Trazer essa cara. E, enfim, a gente está bem feliz mesmo, assim, com a participação de todo mundo. Fica aí esse recado, né? De segunda temporada do conteúdo musical. Vai ser só os 2 primeiros, tá? Que a gente vai fazer na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Fiquem ligados aí, ligadas, ligades nas redes da 1 a 1 para saber quando que é, mas não vai demorar muito não para ter esse primeiro episódio. E
Isis, qual que é o seu balanço aí da primeira temporada aí pra gente ir finalizando essa conversa, né? Eu acho que em relação principalmente ao feedback das pessoas que chegaram para você, né? Esse trabalho que a gente tem feito de trazer esses temas, você acha que realmente ele ajuda a fazer essa diferença para as bandas ou a gente está só perdendo nosso tempo aqui conversando porque a gente gosta de conversar muito? Diria o Chaves, as duas coisas. As duas coisas. Porque, sei lá, tenho certeza, sim, amigos e contatos e que tais comentam da utilidade real, né, da coisa, mas e que são da música, são do music business. Mas também tem os nossos amigos que dizem: poxa vida, não tem mais companhia para lavar a louça desde que vocês pararam de gravar, entendeu? Então é um meio termo, né? A gente sempre andando aí nessa linha, um pouquinho de Sócrates e Platão e um pouquinho de João Kleber, né? Pô, muito bom, muito bom. Essa linha, acho que não tem linha melhor para seguir, né? Acho que é a Não linha. tem. Deus escreve certo por linhas tortas, falam aí, né? Então, essa linha aí é a melhor linha. Eu acho que a grande utilidade foi realmente eu ganhar presentes, né? Então, assim, se tá aberto aí, a gente pode abrir uma caixa postal da 1 a 1 para ter os nossos recebidos. Eu Mas quero falando, o livro do Tony Iommi, olha aí, né? já passou o seu aniversário, mas poxa, né? Vamos Não, mas presentear a minha aí. vontade do livro não passou. Mas é isso, assim. Mas falando sério, eu percebi que realmente as coisas que a gente falou aqui de uma forma descontraída ajudavam as pessoas a entender alguns conceitos que às vezes são um pouco complexos. Por exemplo, quando a gente falou sobre construção de carreira, né, os tipos de carreira que tem, muita gente não consegue não entendia que tinha tantas opções de carreira que isso pode ser meio pensado mesmo. Tem gente que compõe música para tentar ser viral, tem gente que já pensa numa carreira de longo prazo, tem gente que tem todo tipo de opção de carreira, né? Então, eu acho que a gente trazer essas informações de uma forma também um pouco mais descontraída e no nicho que a gente está, que é o heavy metal, que a gente sabe que as bandas estão muito imersas em composição, em conseguir cada vez tocar melhor, são detalhes que vão passando aí desapercebidos, né? Então, desde na hora que for tirar uma foto, o cara falando assim, brincando, né? Não sair com a roupa da firma para ir fazer a foto, né? Procurar ter um cuidado com o seu visual de estar na foto, até essa questão que a gente trouxe, né? De, pô, o cara que é cancelado por opinião errada, né? E, enfim, como você administrar bem a sua carreira e acho que para mim também ajudou a aprender muita coisa, por exemplo, estudar NFT para falar sobre NFT aqui, né? Eu tive que estudar bastante para a gente poder falar a respeito, então acho que o podcast para a gente também acaba sendo essa oportunidade de procurar coisas diferentes para falar, porque se eu tenho algum orgulho desse podcast, é que ele não foi repetitivo, a gente falou de muita coisa, acho que diferente, né? E não é achismo também, né? Vários achares, é como você falou, a gente realmente pesquisa e traz a informação, assim como faria o Cabrini, né? Meu ídolo, realmente. Ele vai pesquisar, ele vai Então a vamos, fa fundo. então vamos fazer o seguinte, para encerrar esse episódio de conteúdo musical, quem estiver escutando, vai no Instagram do Roberto Cabrini, manda um inbox falando para ele, cara, você precisa falar nesse podcast porque a galera é fã de você. O Bruno e a Izzy são fãs de você, então você precisa conversar no conteúdo musical. Vai lá, se o inbox dele não estiver acessível, manda o comentário na última foto dele, beleza? Eu vou fazer isso assim que eu terminar de editar esse podcast, vou falar, olha, eu preciso que você venha falar comigo. E vocês seguem o baile e pedindo a Reforcem. mesma coisa. Maravilha. É isso aí, então. Então, semana que vem, nesse horário proposto aí, anunciado. Proposto não, anunciado. Isso aí, quarta-feira, às 4 da tarde, com a banda que lançou o disco. E a banda vai participar, os 4 integrantes dessa banda vão participar aqui do conteúdo musical. Então é isso, Isis. Valeu e a gente se vê na segunda temporada. Até lá.